Vamos abrir de novo as nossas Bíblias no livro de Números, capítulo 24, para nós lermos a palavra de Deus, do verso 10 até o verso 14. E começando neste texto, mas tomando desde o capítulo 22, onde está registrada esta história, que será a nossa base para a nossa doutrina nesta noite. Vamos ler então a palavra do Senhor. Você mantenha a sua Bíblia aí aberta para nós irmos acompanhando depois toda esta história. Números 24, o verso 10 diz assim: Então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão, e bateu ele as suas palmas, e Balaque disse a Balaão: Para amaldiçoar os meus inimigos te tenho chamado, porém agora já 3 vezes os abençoaste inteiramente. Agora, pois, foge para o teu lugar. Eu tinha dito que te honraria grandemente, mas eis que o Senhor te privou desta honra. Então Balaão disse a Balaque: Não falei eu também aos teus mensageiros que me enviaste, dizendo: Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, não posso traspassar o mandado do Senhor, fazendo bem ou mal de meu próprio coração. O que o Senhor falar, isso falarei eu. Agora, pois, eis que me vou ao meu povo. Vem, avisar-te-ei do que este povo fará ao teu povo nos últimos dias. Amém. E graças a Deus por sua palavra. Nós temos aqui, queridos irmãos, um texto que vai nos trazer de imediato 2 personagens cujo nome até é parecido, mas que estão em situações completamente diferentes. Balaque, o rei dos Moabitas, e Balaão, um profeta do Senhor, e que estão aqui numa relação onde Balaque quer que Balaão amaldiçoe o povo de Israel. Balaão, no entanto, diz que não irá vender a sua imagem, a sua mensagem, não irá vender a sua mensagem, não irá negociar, mas o que Deus colocar na sua boca é o que ele vai falar e não algo do seu próprio coração. No entanto, nós vamos ver que esta fala de Balaão, infelizmente, não reflete exatamente o que ele pensa ou o que ele está fazendo, mas toda essa história tem uma importante mensagem para todos os profetas de Deus. E nesta noite nós vamos falar exatamente sobre este tema, lições para os profetas. Quando nós falamos de profeta, nós precisamos entender que no conceito bíblico e o significado da palavra profeta é aquele que fala em nome de outro. Profeta é aquele que traz uma mensagem de uma outra pessoa. Tanto no sentido do profeta que recebe uma mensagem de Deus diretamente, como aquele que, lendo a palavra de Deus, ou até mesmo lendo um livro que fale do pensamento de alguém, ele passa a divulgar esta mensagem, ele também é considerado um profeta. Assim, alguém poderia se falar dele como um profeta do socialismo, ou um profeta do capitalismo, alguém que fala sobre as ideias desse sistema, ou da mesma forma, o profeta de Deus é alguém que recebe e transmite com fidelidade uma mensagem recebida dele. Esta mensagem vinda de Deus pode ser através da palavra de Deus. Então, quando alguém lê, interpreta, prega, transmite, aplica com fidelidade a palavra de Deus, ele também é um profeta. Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo inclui aí nos dons ministeriais o dom do profeta, do pregador da palavra. Ou alguém pode receber a mensagem também por meio dos dons espirituais.
o dom de profecia, o dom em que alguém recebe uma mensagem da parte de Deus pelo Espírito Santo para entregar a uma pessoa, a uma igreja, a alguém. Como no Novo Testamento nós temos o profeta Ágabo, que entrega uma mensagem da parte de Deus para o apóstolo Paulo. Então, seja através da mensagem extraída da Bíblia ou recebida pelos dons espirituais, o profeta de Deus é um mensageiro que traz a palavra do Senhor para aqueles que estão lhe ouvindo. O profeta verdadeiro é aquele que fala com fidelidade esta palavra. Porém, hoje nós vamos tomar a história de um profeta que ficou conhecido por ser um profeta ruim. Um profeta que amou o pagamento da injustiça, ou seja, que buscou, que cobiçou um prêmio por fazer algo errado e não o que ele deveria realmente fazer. E também que ficou conhecido por ensinar algo errado. Em vez de transmitir com fidelidade a palavra de Deus, ele na realidade foi um profeta falso e ruim, que só trouxe prejuízo para o povo de Deus. Estamos falando do profeta Balaão. No segundo livro de Pedro, a segunda epístola de Pedro, nós temos capítulo 2 e verso 15, ele dizendo: desviaram-se do caminho reto e seguem os passos de Balaão, filho de Beor, que amou a recompensa que receberia por fazer o mal. Aqui está um profeta que ficou conhecido por amar o prêmio e por fazer coisas erradas para recebê-lo. Da mesma forma, nós vamos encontrar em Apocalipse capítulo 2 e o verso 14, ali registrada a fala de Jesus, que foi escrita por João numa das cartas às igrejas da Ásia, onde ele diz: contudo, tenho contra você algumas queixas. Você tolera em seu meio pessoas cujo ensino é semelhante ao de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer o povo de Israel tropeçar. Ele os instigou a comer alimentos oferecidos a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Veja que a Balaão é atribuído, então, não só nesse texto de Apocalipse, mas lá mesmo em Números, de ter aconselhado o rei, orientado ele como poderia fazer o povo de Israel pecar e assim trazer maldição ou trazer a destruição para aquele povo. Este profeta não é um profeta que nós possamos copiar a sua forma de agir. No entanto, esta narrativa de Balaão traz algumas lições importantes para os profetas de Deus. Porque a Bíblia foi escrita para nosso ensino. E nós podemos tirar daqui então lições preciosas para aplicarmos à nossa vida. Cada um que é um profeta, seja por meio do dom de profecia, seja por meio da pregação da palavra, alguém que vai transmitir a palavra de Deus para outro, pregar esta palavra, precisa então considerar estas lições extraídas do texto que nos mostra a história de Balaão. Números capítulo 22 é onde começa esta história. E a primeira lição que eu quero tirar para nós profetas é a lição da importância. Nós vamos ver que Balaque, rei de Moabe, o rei dos Moabitas, mandou chamar Balaão para que este amaldiçoasse a Israel. Capítulo 22, do verso 1 em diante, você vê que os filhos de Israel, eles acamparam-se nas campinas de Moabe, nas bandas do Jordão, próximo a Jericó. Ainda não tinham chegado na terra, ainda não tinham atravessado o Jordão, estavam do lado de lá, mas
o rei ficou preocupado porque era um povo muito poderoso, já tinha ouvido as histórias de como Deus havia lhes dado vitória sobre outros reis. Ele mandou chamar então o profeta Balaão para que amaldiçoasse aquele povo. Mandou uma comitiva à sua casa, dizendo que iria recompensá-lo. Aliás, foram pessoas importantes do seu reino e já levaram um prêmio para Balaão, querendo que ele amaldiçoasse Israel, para que então Israel fosse destruído. Balaão, porém, disse: vocês fiquem aqui, passem a noite, eu vou orar e falar com Deus, e o que Deus me disser, eu vou dizer. Ele vai falar com Deus, e os profetas, então, pelo fato de ele falar com Deus, eles eram considerados pessoas que tinham uma palavra poderosa. No verso 6, a parte B, diz o recado que Balaão recebeu do rei: porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. O profeta era tido como alguém que tinha uma palavra poderosa, um representante de Deus. Só que quando Balaão vai falar com Deus, a resposta não é aquilo que os mensageiros estão esperando. Aqui nós vemos, queridos, algo que era muito comum no tempo antigo. O poder, o rei, às vezes se coloca em posição de dependência do ofício profético. Os reis dependiam dos profetas para lhes dar uma direção. Não somente os profetas que consultavam o Senhor, mas todos os profetas. Porque quando eles tinham uma direção do seu Deus, eles achavam que então iriam mais seguros para as batalhas. O problema é que isso aí já pode provocar um certo orgulho no profeta, em achar que ele é que dá a direção, que ele é que recebe a mensagem de Deus para poder o povo agir. Isso é uma coisa que os profetas em geral precisam já ter cuidado. Balaão vai falar com Deus, e aí nós vamos ver que o que Deus faz com Balaão, pergunta: quem é este povo que veio aí falar contigo? Ele diz: mensageiros vindo de Balaque. E Deus disse assim para eles: não irás com eles, verso 12, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto bendito é. Deus disse a Balaão que ele não fosse e nem tentasse amaldiçoar aquele povo. O problema é que quando Balaão volta de lá, ele não passa realmente o recado do jeito que Deus disse. Ele disse somente que Deus impediu que ele fosse. O rei manda outros representantes, e obviamente, como as distâncias eram muito grandes aqui, tem que se pensar que isso demorou dias ou semanas que voltasse uma outra caravana, oferecendo mais dinheiro, oferecendo mais honra ainda. Balaão, embora já tivesse a palavra de Deus, que não fosse, ele diz: vocês fiquem aí e eu vou de novo consultar a Deus para ver se ele tem mais alguma coisa para dizer. Ora, meu irmão, quando Deus diz não, não insista querendo um sim. Porque se Deus disser um sim, não é coisa boa para quem estiver recebendo isso. Balaão resolve ir. Balaão resolve a si mesmo ir. Embora dizendo: olha, nem que ele me desse prata e ouro, eu não ia amaldiçoar, eu não posso deixar de falar o que Deus colocar na minha boca, mas ele está de olho no prêmio. E ele vai. Só que quando ele vai no caminho, diz o texto bíblico aqui, que a ira de Deus se levantou contra Balaão no verso 22 do capítulo 22, porque ele foi, mesmo sabendo, já tendo recebido a palavra de Deus que não deveria ir. Na segunda vez que ele fala com Deus, Deus até diz que ele pode ir. Mas Deus diz que ele pode ir porque certamente já viu o coração do profeta.
Aí diz o texto que o anjo do Senhor se põe na frente do profeta com uma espada na mão. Quando o anjo do Senhor aparece aqui no Antigo Testamento, muitas vezes essa é uma aparição do próprio Deus. Não um mensageiro, mas Deus mesmo aparecendo ali. O anjo tem uma espada na mão, porém, o profeta não vê. Quem é que vê o anjo com a espada na mão? A jumenta do profeta. Olha o texto, acompanhe comigo do verso 22 em diante, que diz assim: e a ira de Deus acendeu-se porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário, e ele ia caminhando montado na sua jumenta, e 2 de seus moços com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho e foi-se pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda de vinhas, havendo uma parede desta banda e uma parede da outra. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor apertou-se contra a parede, apertou contra a parede o pé de Balaão, pelo que tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com um bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu que me espancasse essas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: porque zombaste de mim? Tomara que tivesse eu uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo que eu fui tua até hoje? Costumei eu alguma vez fazer assim contigo? E ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Aqui há uma série de questões, irmãos, que parece realmente muito irônico. Balaão espanca a sua jumenta, e o texto diz que a ira de Balaão se acendeu. Mas ele não sabia que a ira de Deus estava acesa contra ele. Balaão está dizendo: se eu tivesse uma espada, eu já tinha lhe matado. E ele não sabia que o anjo que estava na frente tinha uma espada e estava pronto para matá-lo. E o que me espanta no texto é que Balaão conversa com a jumenta, e parece que está tudo normal. Ele está conversando com a jumenta, parece que está tudo normal. Deus usou a boca da jumenta para falar com o próprio profeta. E o pior de tudo é que quem está ganhando a argumentação é a jumenta. A jumenta está ganhando o debate entre eles. Isso me chama a atenção, queridos irmãos, para entendermos uma coisa. A lição da importância é que Deus mostra ao profeta que pode usar qualquer boca. Balaão podia se achar o grande profeta, e se você olha os oráculos dele aqui, ele diz: fala Balaão, o homem que vê de olhos abertos, o homem que tem a visão de Deus, o homem, parece que ele se dá muita importância, mas Deus está dizendo a ele através dessa história: Balaão, eu posso usar a jumenta, eu posso usar qualquer boca. A jumenta, no entanto, era fiel. A jumenta diz assim: alguma vez eu fiz isso desde que você me adquiriu até hoje? Não, você é uma jumenta fiel. Mas Balaão não era um profeta fiel, ele estava desobedecendo a Deus. E aí o que nós entendemos é que a jumenta fiel tem mais visão do que o profeta infiel. Lá na epístola de Pedro, no verso 16, ele diz: mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Ele teria sido morto se não fosse pela jumenta. E aí, obviamente, nós precisamos entender, queridos, que animais não falam. O que está acontecendo aqui não é uma fábula, como acontece nas histórias que uma raposa conversou com uma andorinha ou alguma coisa parecida. Não, aqui é uma história real. Animais não falam, mas Deus pode usar o que Ele quiser para cumprir os seus propósitos.
Deus pode usar até mesmo aqui um animal irracional. Mas o que Deus está dando de lição ao profeta e a nós, todos os profetas, é: Deus não precisa de nós. Deus não depende do profeta. Deus pode usar qualquer boca, Deus pode usar a natureza, Deus pode usar quem Ele quiser para falar. Paulo, escrevendo a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 1, verso 27, ele diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E aqui parece que nós temos realmente uma coisa muito louca. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Agora veja o propósito porque Deus faz essas coisas. Paulo diz: para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Para que ninguém se ache, para que ninguém se julgue muito importante. Deus usa o que não é para ser e para fazer. Deus vai então usar a boca da jumenta para dizer ao profeta que se julgava muito importante: eu posso usar qualquer boca. E aí nós entendemos, queridos irmãos, que nós somos cooperadores de Deus. Mas Deus pode fazer sem a nossa cooperação. E por isso nós não devemos nos supervalorizarmos. Às vezes o profeta acha que ele é indispensável, que só ele é que tem a revelação de Deus. Está aqui o Deus que usa os profetas, o Deus que na realidade é quem dá mensagem aos profetas, dizendo: Balaão, eu uso a jumenta, eu posso usar qualquer um. 1 Coríntios capítulo 3, o apóstolo Paulo diz: eu plantei. Havia uma confusão na igreja em Corinto, porque uns diziam: eu sou de Paulo, Paulo é que é o cara. Outros diziam: não, eu sou de Apolo, Apolo é muito melhor do que Paulo. E nessa confusão de querer supervalorizar o homem, o apóstolo Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é coisa alguma, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Olha que coisa extraordinária, irmãos. Às vezes eu vejo alguém dizendo assim: se me botar na frente desse trabalho, ele vai crescer. Então, se crescer, não é Deus que está fazendo. Porque Paulo diz que quem dá o crescimento é Deus. Qual é o nosso papel? Plantar, ou então regar. Pode ser até que alguém plante e regue. E tem uma coisa, tem gente que planta, tem gente que rega, e outro lá na frente é que vai colher. Você vai trabalhar e não vai colher nada. Outro talvez é que vai colher lá na frente. Não se importe com isso. Se você foi chamado para plantar, plante. Se você foi chamado só para regar, regue. E não fique achando que é você que está fazendo o negócio crescer, porque quem dá o crescimento é Deus. A primeira lição que eu aprendo nessa narrativa de Balaão é: Deus pode usar qualquer um. E ele está dizendo muito claro a Balaão: eu uso até a sua jumenta, quanto mais você. Não se acha aí os furinhos da creme crack, não, porque você não é essa coisa toda. É uma lição importante para cada profeta aprender. E aí Balaão, recebendo aquela palavra do anjo, que é o próprio Deus, diz: vá, mas só fale o que eu falar. Só diga o que eu colocar no seu coração. E ele vai. Ele vai para se encontrar com o rei Balaque e ali trazer o seu serviço, oferecer o seu serviço para ele. Mas eu quero então falar de uma segunda lição que eu aprendo com Balaão aqui, que é a lição da motivação. Veja que desde o princípio, Deus disse a Balaão: não amaldiçoe esse povo, porque é povo abençoado. O que Balaão devia ter dito: olha, meu querido, diga a Balaque que não adianta ele querer contratar ninguém, que esse povo é abençoado, é tempo perdido ele querer amaldiçoar esse povo. Mas não é isso que Balaão diz.
Balaão volta e diz: Deus disse que eu não fosse. Não falou nada se era para abençoar ou se não era. Ele ocultou o veredicto de Deus, porque ele já estava pensando na possibilidade de receber a recompensa. Aí voltam os homens lá e dizem: ele não quis. Balaque pensou: ele deve estar querendo mais dinheiro. Volte lá e diga: eu vou lhe dar mais dinheiro, eu vou lhe dar mais honra se você vier. Aí Balaão diz: então peraí, deixa eu falar de novo com Deus. Ora, se Deus já havia dito, não tinha mais o que conversar. Ele era de olho na recompensa. Deus diz: vá. No entanto, aqui há um conflito estabelecido entre o desejo e a consciência. O desejo de Balaão agora é a recompensa. O ouro. Moabe devia ter muito ouro e estava oferecendo em abundância para Balaão. Balaão pensou: é dessa vez que eu vou lavar a burra ou a jumenta. Eu vou tirar a sorte grande aqui. Eu vou tirar muito dinheiro. Então ele fica nesse joguinho. A sua consciência diz: você tem que ser fiel. E ele fica dizendo o tempo todo: o que Deus colocar na minha boca é o que eu vou falar. Eu vou dizer só o que Deus disser. Mas o desejo diz: pegue esse prêmio. Não deixe passar essa oportunidade não. Pegue esse dinheiro. Há um conflito entre o desejo e a recompensa. Sabe o que é que Balaão faz para gerenciar esse conflito? Ele bota a culpa em Deus. E ele diz: olha, eu até queria ir com vocês, ou parece ser assim a sua fala, mas Deus me proibiu. Ele falou tantas vezes nisso que no texto que nós lemos no capítulo 24, até o rei Balaque já diz: eu ia te honrar, mas Deus te privou disso. Deus é o culpado. E como tem profeta que culpa Deus, o camarada chega, dá uma mensagem que descasca Deus e o mundo e diz assim: foi Deus que mandou. Mas a Bíblia fala de dons e fala também do amor, que é o caminho para se executar os dons. Eu vou lhe falar de um caminho mais excelente. Paulo diz quando fala dos dons entre o capítulo 12 e o capítulo 14 de 1 Coríntios. Balaão está culpando Deus, mas na realidade é ele que está neste conflito. Ele diz que Deus está evitando que ele receba o prêmio. Porém, queridos, aqui há um problema muito sério. Quando o profeta enxerga possibilidades de recompensas que não vêm de Deus, ele fica cego e segue o caminho da cobiça. Quando o pregador começa a pensar que ele vai ganhar dinheiro com a pregação, quando o profeta começa a pensar que ele vai ganhar dinheiro com a profecia, ou fama, ou qualquer outra coisa para seu benefício, ele está entrando no caminho de Balaão. Está seguindo num caminho muito perigoso. Porque na realidade os dons de Deus não são para benefício pessoal. Balaão está de olho na recompensa, no prêmio, no que ele tem para receber. Ora, mas Deus não é o dono de tudo? Deus não é o dono do ouro e da prata? Quem tem mais ouro ou mais prata? Deus ou Balaque? Deus tem muito mais do que Balaque. Então, se Deus quiser dar ouro ou prata ao profeta, Deus pode dar a hora que ele quiser. Mas quando se busca algo que não vem de Deus, aí há um sério problema para o profeta. Nós vamos ver aí que o problema é que a motivação de Balaão agora é outra. Ele está movido pela cobiça, desejando as coisas materiais, o prêmio que ele vai receber. A cobiça pela recompensa material ou pela fama tem estragado muitos profetas. Tem gente que começou bem, era um verdadeiro profeta de Deus, mas o tempo passou e ele ficou agora cobiçando dinheiro, fama, sucesso, carro de luxo, casa grande. E agora então os profetas começam a se corromper. Porém a palavra de Deus diz que o homem de Deus deve fugir destas coisas.
1 Timóteo capítulo 6, o apóstolo Paulo diz, a partir do verso 8: tendo, porém, sustento, e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laços, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé, e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Quem quer ser rico, Paulo diz, vai cair em muitos laços, em muitos problemas. Nós devemos estar contentes com o que Deus está nos dando. O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E infelizmente, queridos irmãos, muitos profetas, seja dos que têm o dom de profecia ou dos que pregam a palavra, têm seguido este caminho. Pregadores que têm uma tabela, e é alto o valor da tabela, que só pregam mediante o pagamento antecipado, que exigem hotel ou deslocamento de qualidade. Estes profetas estão indo num caminho muito perigoso, se é que ainda são profetas realmente de Deus. Outros buscam fama, e nem vá buscar ele no aeroporto num carrinho fraco, nem bote ele num hotelzinho mais simples, e nem coloque ele numa situação que não seja muito estimada, porque ele é um profeta, um pregador conhecido, famoso. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, verso 16, ele diz: tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Paulo está dizendo, olha, menos, mais humildade, menos, não encha muito sua bola não, que pode furar, menos. Profeta que está pensando no lucro, pensando no sucesso, porque segue o padrão do mundo, que parece que só é importante quem tiver um carrão muito grande, só é importante quem morar num condomínio de luxo, só é importante quem tiver um terno de alto padrão. A riqueza material, a recompensa material ou a fama tem corrompido muitos profetas. A permissão de Deus para Balaão ir lá falar com Balaque pode ser que seja porque Deus viu que o coração do profeta já estava corrompido. Deus diz, então vá. Você quer ir? Vá. Mas isso não é realmente a vontade de Deus para ele, porque Deus já havia dado o veredicto na primeira consulta que ele fez. Não vá e não amaldiçoe. Ele foi e tentou amaldiçoar, ou pelo menos enganou Balaque achando que ia fazer isso. Porque ele não quer perder a recompensa, o ouro, a prata, a fama, o que poderia agora torná-lo o profeta oficial do reino de Moabe, receber honraria, ser pela multidão aplaudido ou reverenciado. Quantos profetas, irmãos, que você vê nas redes sociais, e parece que todo lugar que ele vai, o céu baixou, a terra subiu, e foi um negócio extraordinário, porque ele se julga alguém realmente muito importante. Só que a palavra de Deus nos diz que o servo de Deus não deve trabalhar visando as riquezas, nem benefícios pessoais, sejam fama, aplausos ou recursos financeiros, mas nós devemos trabalhar para agradar aquele que nos chamou. 2 Timóteo capítulo 2, o apóstolo Paulo diz, um dos seus últimos escritos: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou ou que o chamou. Nosso objetivo não é agradar a nós mesmos.
Nosso objetivo é agradar aquele que nos chamou. Então não faz sentido querer trabalhar para obter qualquer tipo de recompensa, seja em aplausos ou seja em reais. Não há nenhum propósito nisso. Nós vamos ver que Balaão está cobiçando, porque a sua motivação agora não é agradar a Deus. A sua motivação agora é enriquecer, ser famoso, ter dinheiro e honra. Se é essa a motivação de alguém, ele está com um sério problema. Se o profeta vende seus serviços, se ele negocia a sua mensagem ou a sua participação em qualquer lugar, se ele condiciona o estar em algum lugar para pregar ou para profetizar aos recursos que ele vai receber, ele não é mais um servo autêntico de Deus. Porque Jesus disse que a riqueza ou Deus é que podem ser os senhores da nossa vida. Se é a riqueza quem manda. E eu já vi situações em que antes do dinheiro ser depositado, nem passa o microfone para o pregador, porque ele não prega sem o dinheiro já estar na conta. Ou sem acertar quanto vai pregar. Ou profetas que esperam ser beneficiados através de alguma mensagem que ele traga. Isso é um problema. Mateus capítulo 6, verso 24, Jesus ensinando no Sermão do Monte, ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então, o profeta precisa decidir quem é aquele a quem eu quero agradar, quem é aquele que eu vou amar, quem é aquele a quem eu vou me dedicar, Deus ou Mamon, Deus ou as riquezas, Deus ou o dinheiro. Se o dinheiro é a sua motivação, está errado. Nada que nós fazemos para o Senhor, queridos, pode ter o dinheiro como a motivação para fazermos. É certo que se você vai para algum lugar hoje em dia, tem despesa, tem gasolina, tem transporte, passagem, e é normal que quem convida cubra essas despesas. Às vezes, infelizmente, a igreja convida e não dá nem o dinheiro da gasolina para o irmão chegar lá ou voltar para casa. Isso é um erro também. Mas quem vai fazer a obra de Deus não pode condicionar o seu trabalho ao dinheiro. Estabelecer um valor, cobrar um valor, exigir uma determinada quantia, porque isso só mostra que a sua motivação para fazer é apenas o dinheiro. Nós vamos ver que promessas de riqueza e de fama compraram o profeta Balaão, e tem comprado muitos profetas e pregadores por aí. Muita gente que tem seguido um caminho totalmente errado, que a Bíblia chama do caminho de Balaão. Você olha que Balaão vai até lá. Balaque diz: pronto, está ali o povo, você amaldiçoe, o que é que você precisa? Faça 7 altares. Balaão diz: traga animais para sacrificar em cada um deles. Depois do sacrifício ele vai lá e diz: agora eu vou falar com Deus, vamos ver o que é que Deus vai dizer. Mas toda vez que ele abre a boca, em vez de sair uma palavra de maldição, só sai uma palavra de bênção. Mas quando você lê o restante dos textos, é a Deus que é atribuída essa palavra de bênção e não a Balaão. Não é porque ele pensou: não, agora eu vou abençoar. É que ele não podia amaldiçoar. Quando ele ia tentar dizer alguma coisa, lhe vinha uma palavra de bênção. Aí, não deu certo. Vamos para outro lugar ali, para outro monte. Cada vez eles vão para os montes. Porque havia uma ideia, como hoje ainda parece que muita gente tem, que parece que o monte está mais próximo de Deus. Mas Deus está em qualquer lugar. O monte não é um lugar melhor para orar do que o vale. Qualquer lugar que você possa orar e falar com Deus
numa condição ideal, inclusive o seu quarto, se você tem, pode fechar a porta, é até melhor, porque foi ali que Jesus recomendou. Mas essa ideia já é uma ideia supersticiosa antiga, que no monte, por ser elevado, é mais perto de Deus, é mais fácil falar com Deus. Balaão vai de monte em monte aqui, buscando enganar na realidade Balaque, porque ele já sabia que Deus não ia amaldiçoar aquele povo. E você vai ver Balaão, queridos, quase se desculpando. Balaque, eu sinto muito, Deus não deixou eu fazer o que você queria. Olha, Balaque, tenha paciência, mas vamos tentar de novo, porque parece que Deus não está querendo fazer. Ora, meu irmão, uma coisa extraordinária sobre o nosso Deus é que ele não é manipulável. Os falsos deuses são manipuláveis. Alguém vai e oferece uma galinha para o Deus fazer o que ele quer. O outro bota até a estátua dele de cabeça para baixo para ele fazer o que ele quer. O que a pessoa quer. Mas não há nada que alguém possa fazer para que Deus faça o que a pessoa quer. Deus só faz o que ele quer. No Salmo 115, o salmista diz: os ídolos deles têm boca, mas não falam, têm mão, mas não apalpam, não fazem nada. O nosso Deus, no entanto, ele está no céu, mas ele já avisa, e ele faz somente o que lhe apraz. Deus só faz o que ele quer fazer. Balaão, para não perder a recompensa, embora aqui no texto que nós lemos parece que ele se despediu e foi embora, mas quando você continua lendo a história, já no capítulo 25, as mulheres moabitas vêm para junto do povo de Israel, começam a seduzir o povo de Israel, e eles começam então a se envolver com essas mulheres que eram prostitutas cultuais. Ou seja, mulheres que ofereciam seus serviços de prostituição em nome do deus Baal, que era deus da fertilidade, que portanto os cultos da fertilidade geralmente envolviam esse tipo de situação. E aí o povo pecando contra Deus, Deus então vai trazer juízo sobre esse povo. Quem foi que deu conselho para levar as prostitutas e atrair o povo para a idolatria e para a prostituição? Balaão. Nós vamos encontrar no capítulo 31 de Números, Moisés reclamando com o povo e dizendo: e Moisés disse-lhes: deixaste viver todas as mulheres? Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricar contra o Senhor no negócio de Peor, pelo que houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Você lê no capítulo 25, por causa do pecado das mulheres prostitutas cultuais moabitas, morreram 24 mil israelitas. 24 mil, só da praga que Deus trouxe como juízo contra eles. Porque o povo fiel de Deus não pode ser amaldiçoado. Mas tem uma coisa que traz maldição para qualquer povo, chama-se pecado. Pecado atrai maldição. Não interessa se é eleito ou se não é eleito, pecado atrai maldição. Não interessa se é o povo escolhido ou se não é o povo escolhido. Pecado atrai maldição. Significa maldição. Significa morte. Esse é o prêmio do pecado. Não importa quem o cometa. O povo de Israel pecou e agora está morrendo. Quem é o culpado disso? Balaão. Parece que na sua saída, para não perder o prêmio, ele disse: olha, mas tem outro jeito. Eu não consegui amaldiçoar, mas se você fizer assim, 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 leve as mulheres lá, atraia eles para a idolatria, atraia eles para a prostituição, e você vai ver que eles vão cair. E certamente deve ter recebido um bom prêmio pela sua consultoria. O profeta Balaão, porque não era isso que ele queria desde o princípio. Balaão foi morto pelos judeus. Quando na campanha contra os reis ali, o texto vai dizer que eles mataram também Balaão. Mas o ministério de Balaão já estava sepultado há muito tempo.
Desde que ele começou a cobiçar o dinheiro em troca da sua mensagem, seu ministério já estava morto. Só faltava ser enterrado. E ele vai ser morto depois. Josué 13, verso 22 diz o texto: também os filhos de Israel mataram a fio de espada a Balaão, filho de Beor, o adivinho, como os mais que por eles foram mortos. Morreu pela espada, como desde o princípio o anjo do Senhor já tinha ameaçado. Morreu porque foi desobediente e levou o povo a cair. A motivação pelo dinheiro levou à derrota do profeta. Essa é uma lição importante que nós não podemos deixar de considerar. E a última lição que eu quero trazer, olhando essa narrativa sobre a história de Balaão, é a lição da medida do sucesso. Deus disse a Balaão: não amaldiçoarás, pois este povo é abençoado. E você vai ver o tempo todo Balaão dizendo: Deus é o meu Deus, o que ele colocar na minha boca é o que eu vou falar, eu só vou falar o que Deus disser, eu sou um profeta fiel e verdadeiro. Mas ele tenta agradar o rei. Apesar de confessar que Deus é o seu Deus, ele não está nem um pouco interessado em agradar a Deus. Se estivesse, a sua primeira fala tinha sido: não posso ir, não vou amaldiçoar esse povo, e não adianta chamar ninguém para amaldiçoar, porque Deus disse que este é um povo abençoado e está encerrada a conversa. Ele fica nesse joguinho porque na realidade ele acha que sucesso é dinheiro, sucesso é fama, sucesso é quando você cresce aos olhos dos homens, mas para Deus a fidelidade é o sucesso do ministério. Para Deus sucesso é quando você é fiel. Balaão então é contado entre os rebeldes, entre os desobedientes, entre os avarentos, os idólatras que têm o dinheiro como seu Deus, entre os malditos. Olha os textos, Judas capítulo 1, verso 11, só tem um capítulo, né? Verso 11, ai deles, ele está falando dos falsos mestres e profetas que tinha na sua época. Judas diz: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, que foi desobediente, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré com Datã e Abirão, que também foram rebeldes. Olha que companhia maravilhosa que Balaão está, junto com Caim e com Coré, na lista dos desobedientes. Se ele tivesse lá em Hebreus capítulo 11 estava bom, mas ele está em Judas 11, e aqui é um lugar muito ruim para alguém estar nessa lista. Ainda a segunda de Pedro, também Pedro está falando sobre falsos mestres e profetas falsos que tinha na sua época, e ele diz: tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Bozor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Veja que o que Balaão fez, Pedro diz que foi uma transgressão, iniquidade, pecado. Ele está se servindo de modelo para aqueles que são avarentos, amaldiçoados, para aqueles que são cheios de engodo, de engano, para aqueles que têm os olhos cheios de adultério, que estão sempre pecando. Esse é o modelo de Balaão. Isso não pode ser o modelo de um profeta de sucesso, de um profeta verdadeiro, porque para Deus o profeta verdadeiro é medido pela fidelidade ao Senhor. Sucesso para Deus é fidelidade. Entre os desobedientes é que Balaão está. Apesar do profeta falar que Deus é fiel, e aí o capítulo 23 tem um versículo muito conhecido, verso 19, né? Que Balaão diz: Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não o faria, ou falaria e não o confirmaria. Ele está dizendo: Deus é fiel, mas ele mesmo não estava sendo fiel.
A jumenta era mais fiel a ele do que ele era fiel ao Senhor. No capítulo 23, o verso 10, Balaão diz que quer morrer como um justo. O texto diz assim: quem contará o pó de Jacó e o número da quarta parte de Israel? A minha alma morra da morte dos justos, e seja o meu fim como o seu. Ele quer se incluir no meio do povo de Deus, quer ter a morte que tenha o povo de Deus, a morte de um justo. Mas ele ensina o rei, é o modo de fazer o povo pecar. Isso não tem nada a ver com justiça, isso não tem nada a ver com fidelidade, isso não tem nada a ver com querer agradar a Deus. Ele, no entanto, é um profeta que se diz profeta de Deus, que se diz profeta fiel, mas está completamente equivocado, achando talvez que seria um grande profeta se tivesse ouro, se tivesse a fama que Balaque está lhe oferecendo. Mas para Deus, sucesso é fidelidade no ministério. Sucesso não é ter um carro grande, sucesso não é ter fama, sucesso não é ser chamado para os maiores congressos, sucesso não é estar entre os grandes nomes, sucesso não é ter milhares de curtições nos vídeos ou visualizações no YouTube. Sucesso é ser fiel ao Senhor. Capítulo 25, o povo de Israel é atraído para a idolatria, para a prostituição, que são expressões de infidelidade. E quem provocou essa infidelidade? O infiel Balaão, que ensinou Balaque a fazer o povo cair. E aí os profetas precisam entender: nós somos chamados para sermos fiéis. Deus não nos chamou para fazer sucesso. Deus não nos chamou para sermos famosos. Deus não nos chamou para sermos conhecidos. Deus não nos chamou para sermos grandes. Se Ele quiser, nós podemos até ser isso. Mas Ele nos chamou para sermos fiéis. Paulo, escrevendo a 1 Coríntios, capítulo 4, verso 2, a Bíblia Viva diz assim: agora, a coisa mais importante a respeito de um servo é que seja fiel ao seu Senhor. Isso é a coisa mais importante. É a característica mais importante. É a fidelidade. Sucesso é fidelidade, é aprovarmos o que Deus aprova. Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo vai dizer: olha, você antes era treva, agora é luz. Então você não aprove as coisas das trevas, antes reprove isso. Nem o que eles falam não diga, porque isso é torpe. Deus diz: não amaldiçoe. E Balaão está indo: vamos lá, eu vou amaldiçoar para ganhar o meu dinheiro, porque eu quero ser um profeta famoso e rico. Ora, meu irmão, quem valoriza o que Deus não valoriza, quem aprova o que Deus não aprova, quem diz o que Deus não disse, isso não é profeta fiel. Fidelidade é gostar do que Deus gosta, aprovar o que Deus aprova, dizer o que Deus diz, aprovar o que Deus está aprovando. Isso é fidelidade. 2 Coríntios capítulo 2, verso 17, aqui na nova versão transformadora. Esse texto é muito rico, muito importante. Todo pregador, todo profeta, todo servo de Deus deveria ler isso aqui uma vez por semana para entender o que é que se espera dos pregadores da palavra ou dos mensageiros de Deus. E Paulo diz assim: não somos como muitos que fazem da palavra de Deus um artigo de comércio. Pregamos a palavra de Deus com sinceridade e com a autoridade de Cristo, sabendo que Deus nos observa. Infelizmente, tem muitos pregadores que não podem mais citar esse versículo. Não podem mais dizer esse versículo. Há muitos servos de Deus, se é que ainda são assim, que não podem citar esse versículo. Paulo diz: nós não fazemos da palavra de Deus um artigo de comércio. Ou na Revista Corrigida diz: não mercadejamos a palavra. Não fazemos disso algo que nós vendemos para ganhar dinheiro. Pregamos a palavra de Deus na presença de Deus, Paulo diz. Ou seja, Deus está observando o que nós estamos fazendo. E portanto, tem que haver fidelidade na entrega da palavra, na entrega da mensagem.
Tem que haver fidelidade, porque Deus está observando o que nós estamos fazendo. E nada disso pode ser feito buscando proveito próprio. O propósito do ministério do profeta não é que ele se torne conhecido. Deus não nos chamou para pregar, para nos fazer famosos. O propósito do ministério da pregação ou do ministério profético é tornar Cristo conhecido entre os povos. Ele é que deve ser conhecido, ele é que deve ser famoso, ele é que deve ser falado. Eu gosto de João Batista, porque era um homem que já nasceu com a promessa de ser grande. E não foi qualquer um que disse que ele ia ser grande, não. Não foi um profeta iniciante, não foi um profeta trainee que disse que ele ia ser grande, não. Foi o anjo de Deus. O anjo disse: ele vai ser grande. Ele começou a pregar e as multidões começaram a fluir. Você é o grande? Ele disse: não, eu sou o menorzinho, eu não sou digno nem de amarrar as sandálias dele. Importa que ele cresça e que eu diminua. Aleluia. Esse é um profeta de Deus, esse é um homem de Deus, esse é um homem que entende qual é o propósito do ministério profético. Aleluia. O propósito não é a riqueza material, mas a fidelidade e a aprovação. Esse texto de 2 Coríntios, queridos, capítulo 6, Paulo está fazendo uma defesa do seu chamado, do seu ministério. Eu vou ler desde o verso 3 até o verso 10. Anote essa referência para você ler em casa depois com calma, porque é um texto tão rico, tão poderoso. 2 Coríntios capítulo 6, verso 3, o apóstolo Paulo diz assim: vivemos de forma que ninguém tropece por nossa causa, nem tenha motivo para criticar nosso ministério. Em tudo o que fazemos, mostramos que somos verdadeiros servos de Deus. Suportamos pacientemente aflições, privações e calamidades de todo tipo. Fomos espancados e encarcerados. Enfrentamos multidões furiosas. Trabalhamos até a exaustão. Suportamos noites sem dormir e passamos fome. Mostramos quem somos por nossa pureza, nosso entendimento, nossa paciência e nossa bondade, pelo Espírito Santo que vive em nós e por nosso amor sincero. E ele continua: proclamamos a verdade fielmente e o poder de Deus opera em nós. Usamos as armas da justiça com a mão direita para atacar e com a mão esquerda para defender. Servimos quer as pessoas nos honrem, quer nos desprezem, quer nos difamem, quer nos elogiem. Somos chamados de impostores, apesar de sermos honestos. Somos tratados como os desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos. Vivemos à beira da morte, mas ainda estamos vivos. Fomos espancados, mas não mortos. Nosso coração se entristece, mas sempre temos alegria. Somos pobres, mas enriquecemos a muitos outros. Não possuímos nada e, no entanto, temos tudo. Aleluia. Muitos pregadores de hoje não podem mais citar este versículo: eu sou pobre, mas estou enriquecendo os outros. Porque na verdade eles estão dizendo: eu sou rico e eu estou empobrecendo as igrejas. Quer me honrem ou quer não me honrem, Paulo diz: eu estou pregando com fidelidade a palavra de Deus. Aleluia. Porque isto é o chamado que Deus tem para os seus servos, os profetas, os pregadores, os que são usados por Ele. Não é para sermos famosos, não é para sermos conhecidos, não é para sermos ricos. Não trabalhamos em busca de fama e nem de dinheiro, porque não somos da classe de Balaão. Aleluia. Somos servos de Deus, aleluia. Somos servos de Deus. Então, aos profetas de hoje, essa mensagem é dirigida também. Porque a Bíblia diz que tudo o que foi escrito é para nosso ensino. O apóstolo Paulo olha para o passado para tirar lições para o presente, a fim de consertar as coisas para o futuro. E os profetas de hoje? Os que pregam, os que querem pregar. Os que já estão há muito tempo ou os que estão começando no ministério. Os que estão sonhando com Camboriú ou que estão pregando em qualquer esquina. Qual é a mensagem de Deus para cumprirmos o ministério profético conforme a palavra de Deus nos determina? Nós precisamos perguntar:
Somos humildes mensageiros de Deus? Ou nos consideramos uma espécie de elite espiritual por sermos profetas? Porque tem profeta, meu irmão, que se você duvidar da palavra dele, ele já lhe roga uma maldição. E não duvide não. Ora, se duvidaram de Cristo, por que é que não vão duvidar de você? Se teve gente que não acreditou em Jesus, agora você quer que todo mundo acredite no que você vai dizer. Não fique preocupado se alguém está duvidando não, isso é entre ele e Deus. Porque profeta só entrega a mensagem, quem cumpre é Deus. Se for de Deus, quem cumpre é Deus. Profeta só entrega a mensagem. O camarada disse que não era, o camarada rejeitou, o camarada olhou feio para você, não disse que você não era profeta de Deus. Se você tem segurança que é Deus que está falando, entregue e acabou-se. Mas eu saí de lá humilhado. Jesus saiu muitas vezes humilhado de diversos lugares. Paulo cansou de ser humilhado, ele está dizendo aqui. Mas se é um profeta de Deus, nós precisamos ser humildes. Não é porque você é pregador que você tem a revelação que Deus não deu em 2000 anos de história a outro pregador. Não é porque você é profeta que você é o único que tem revelações divinas. Deus pode usar até a jumenta. Não se esqueça disso. Deus pode usar qualquer boca. Nos consideramos melhores ou superiores espiritualmente por causa do chamado? Eu sou profeta. Eu sou pregadorzão. Aí os crentezinhos, irmão que nem lê a Bíblia direito, quer me ensinar, quer me corrigir. A jumenta corrigiu o profeta porque Deus não pode usar alguém para corrigir você. Nós somos humildes, precisamos ser, porque Deus não precisa de nós. Deus pode salvar hoje o pregador de domingo. Deus pode salvar hoje o pastor dessa igreja daqui a um ano. É impossível? É impossível para mim. Para Deus nada é impossível. Deus não precisa de nós. Nossa motivação para entregar a mensagem de Deus é agradarmos a Ele? Ou buscamos vantagens como dinheiro e fama? Se o irmão chamar e disser: irmão, é o seguinte, só tem cuscuz aqui e a oferta é R$10. Você vai? E se aparecer outro que ofereceu R$10.000 no mesmo dia do que ofereceu R$10, você troca? A nossa motivação tem que ser agradar a Deus, queridos, servir ao Senhor, porque Ele cuida de nós. Sabe qual é o maior remédio de Deus para a avareza? É a dependência dEle, da sua providência. Ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Por isso você não fique preocupado, nem seja avarento, porque Deus cuida daqueles que têm compromisso com a sua palavra. Não podemos ficar preocupados com fama, com dinheiro, mas sim preocupados em agradarmos aquele que nos chamou para esta guerra, para sermos seus mensageiros. Aleluia! Estamos satisfeitos com o que Deus tem nos dado? Ou estamos culpando a Deus por não ganharmos o que os outros ganham? Eu ouvi da boca de um pregador, porque ele não era tão famoso quanto ele gostaria, porque ele não tinha o dinheiro que ele gostaria, talvez porque ele se precipitou e se lançou no ministério de tempo integral antes que tivesse realmente um sustento da parte de Deus. E ele disse assim: Deus me enganou. Deus me enganou. Não, Deus não lhe enganou. Foi você que se enganou sozinho. Foi você, Balaão, que se enganou sozinho. Se você não tem ainda a direção de Deus para viver em tempo integral para o ministério, trabalhe e pregue no fim de semana. Trabalhe e faça a obra de Deus no dia que dá. No dia que Deus disser: largue, eu vou cuidar de você, tenha certeza de uma coisa: Deus vai cuidar de você.
Agora, não coloque na lista dos cuidados de Deus uma SW4, uma casa num condomínio de luxo, um paletó da Brooksfield, porque Deus prometeu cuidar de você, não foi transformar você num playboy. Culpamos a Deus. Irmão, porque eu sou fiel, aí eu sofro. Faz parte, meu irmão, é para isso que você foi chamado. Leia o que Pedro diz na primeira epístola, capítulo 2, que você foi chamado para ser fiel. E se para ser fiel você tem que sofrer, Pedro diz, muito bem, isso glorifica a Deus. Agora, sofrer fazendo errado, isso não glorifica a Deus, não. Se o Senhor nos pedisse contas hoje do ministério que Ele nos confiou, seja o ministério de pregação, ou seja, qualquer outro ministério que Ele tenha nos confiado, se hoje Deus nos pedisse contas, nós seríamos achados fiéis? Nós seríamos realmente fiéis com aquilo que Ele nos chamou para fazer? Temos sido verdadeiros, sinceros e dedicados naquilo que Deus nos chamou para fazer? Somos considerados fiéis? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer. Porque isso é tudo o que há no ministério, queridos. Deus não nos chamou para termos sucesso aos olhos dos homens. Ele nos chamou para sermos fiéis. Porque para Deus, o sucesso do ministério é a fidelidade. O sucesso do ministério é a fidelidade. Na parábola dos talentos, Deus entrega, ou o homem que vai viajar entrega 5. E ele ganha outros 5. E ele trabalhou. E a palavra do Senhor para ele é, muito bem, servo bom e fiel. O outro recebeu 2. E só ganhou 2. Alguém podia pensar que Deus ia dizer, foi mais ou menos, o outro foi melhor do que você. Mas não, a palavra de Deus é exatamente a mesma. Muito bem, servo bom e fiel. Mas ele só ganhou 2. Não interessa. Não interessa o quanto ganhou. Interessa se for fiel. Não interessa o quanto produziu. Não interessa se ficou famoso. Não interessa se tinha muitas visualizações no YouTube. Interessa se for fiel. Essa é a medida do sucesso de Deus. Tem gente que para ter sucesso prega qualquer coisa, menos a palavra de Deus. Diz qualquer coisa, menos o que Deus realmente quer dizer. Inventa qualquer lorota, menos aquilo que está na Bíblia. E tem milhares ou até milhões de visualizações. Isso não interessa para Deus. Deus quer fidelidade daqueles que são chamados ao ministério. Ter sucesso é ser fiel. É isso que Deus nos chamou para fazermos. Balaão é o exemplo negativo, clássico, do profeta que entra por um caminho perigoso que muitos estão entrando hoje. Ser um profeta ou ser um pregador é um privilégio, mas também é uma grande responsabilidade. Entregar uma mensagem da parte de Deus, queridos, é uma enorme responsabilidade. Também é um grande privilégio. Mas há uma grande responsabilidade. Porque Deus vai cobrar dos seus mensageiros se eles forem fiéis. E aqueles que foram chamados para serem servos de Deus, eles precisam combinar, eles precisam reunir uma mistura santa na sua forma de ser e de viver, que agrada a Deus, que é a mistura de humildade com fidelidade. Se você combinar essas duas características no ministério, você vai ter um ministério aprovado, de sucesso. E vai ter muita gente no YouTube querendo lhe ver. Talvez não tenha ninguém, talvez não tenha nem vídeo no YouTube. Mas vai reunir multidões para ouvir quando ele for pregar. Não, talvez não passe de 10 pessoas que vão querer lhe ouvir. Não interessa.
Porque no que diz respeito a Deus, o que Ele quer dos seus servos é que sejam humildes e fiéis. Coisa que Balaão não foi, e por isso morreu. Passou a história como um profeta ruim, reprovado, profeta que causou prejuízo em vez de trazer bênção. Deus abençoou o povo de Israel, sim, porque o povo de Deus é abençoado. Mas diz a palavra em mais de um texto, Deus transformou a maldição em bênção. Porque se dependesse de Balaão, ele tinha vendido até Moisés para receber o dinheiro de Balaque. Mas esse não é o modelo dos servos de Deus. Nós fomos chamados para sermos fiéis. E no final de tudo, queridos, a avaliação que importa não é quantos seguidores, quantas visualizações, quantas pessoas estavam ouvindo, quanto dinheiro tinha, que carro ele andava, aonde é que ele morava, quanto dinheiro tinha, se o terno dele era um terno bonito, era um terno fraquinho. Não interessa isso, não é essa avaliação que importa para Deus. No final de tudo, a única palavra de avaliação que importa é se Jesus der um tapinha no ombro do profeta e disser a ele: muito bem, servo bom e fiel, eu gostei, está aprovado, pode entrar na festa do teu Senhor, porque está aprovado, você foi fiel, eu gostei do que você fez, aleluia. Isso é o que importa no final de tudo, queridos. No final dessa história, Balaão é reprovado. E quem quiser ser um profeta, aprovado. Não siga por este caminho. Tome para si essas lições. Tome para si essas lições que a narrativa de Balaão nos ensina. E seja um servo de Deus humilde. Seja um servo de Deus que quer agradar a Deus. Seja um servo de Deus que tem como sucesso a fidelidade no seu ministério. E assim, realmente, nós teremos a alegria de dizer: eu sou um profeta de Deus e só falo aquilo que Deus colocar na minha boca e não o que eu inventar do meu coração. É essa fala de Balaão, mas essa fala não condiz com a sua vida ou com o que ele está falando. Mas o verdadeiro profeta de Deus age assim, faz assim e vive assim, para que Deus seja glorificado na sua vida. Não há outra medida de sucesso melhor ou maior do que essa. Que Deus os abençoe, que nós possamos ser verdadeiros profetas, verdadeiros mensageiros, verdadeiros servos, fiéis e obedientes, e assim nós teremos a recompensa do Senhor por aquilo que nós fizemos para Ele. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.